Jornada dos Anjos, capítulo 64, terceira parte. Depois de vários dias de atenção exclusiva à mãe, Isabela foi ao núcleo espírita que frequentara até se mudar para os Estados Unidos. Helena aguardava, ansiosa, sabedora dos momentos difíceis pelos quais passava. Ao vê-la chegar, abraçou-a com carinho por longo tempo. Isabela chorou como criança no ombro daquela que considerava como mãe. Helena afagava-lhe os cabelos, dizendo: "Chore, Isabela, coloque para fora tudo o que sente." Isabela não conseguia falar. Era imensa a dor que lhe invadia o ser. Igualmente, em silêncio, a amiga amparava com ternura e mentalmente orava para que Deus confortasse e fortalecesse aquela a quem por seu lado via como filha. Quando percebeu que ela se acalmara, lembrou: "Deus não nos desampara, Isabela." "Eu sei, mas tem sido muito difícil. Minha vida está um caos. Eu queria que tudo fosse diferente. Esforcei-me para trilhar o caminho do bem e agora me sinto sem ânimo para prosseguir." Abraçando-a novamente, Helena aconselhou: "Você precisa descansar um pouco para poder restabelecer suas energias." Isabela admitiu, limpando as lágrimas: "Eu gostaria, se tivesse tempo. As situações parecem engolir-me e não consigo me equilibrar." A fase que estamos vivendo é mesmo complexa. Além de nossos problemas pessoais, a Terra passa por um grave momento. Eu sei. Mais do que nunca, precisamos perseverar naquilo que aprendemos. Estou sem forças." Sem dizer nada, Helena fitou-a nos olhos e tornou a abraçá-la. As duas permaneceram por muito tempo conversando e depois, juntas, participaram das atividades da noite. Ao final, foi Eliana quem abraçou Isabela comovida. "Estava com saudade de você, Isabela." Em seguida, ciente das perdas que a família sofrera, indagou séria: "Como está sua mãe?" "Muito mal." "Eu imagino. Ela não tem nenhuma crença a que se possa apegar-se. Meus pais jamais quiseram aceitar religião alguma. Agora minha mãe está profundamente deprimida, sem forças para reagir. Estou muito preocupada." Eliana, cheia de compaixão, comentou: "Posso imaginar o sofrimento pelo qual ela passa. Seria bom se ao menos se apoiasse em um tratamento com um psicólogo de confiança, já que não aceita o amparo religioso." "Ela está fazendo terapia, porém não vejo melhora." "Às vezes isso demora realmente." Desejando mudar o assunto em foco, Isabela quis saber da instituição: "E por aqui, tudo bem? Como vai a creche?" "Continuamos lutando muito. A situação de pobreza da comunidade está bastante agravada. Temos nos empenhado em atender às necessidades das famílias, mas é comum depararmos com problemas que vão muito além de nossas possibilidades. Nesses casos, oramos mais e prosseguimos fazendo o nosso melhor, que para eles é tão pouco." "Você se esforça tanto, Eliana. Deve ter ao menos algum resultado positivo." A assistência às crianças representa um laborioso cultivo. Semeamos naqueles corações todo o bem que podemos para que um dia, com as bênçãos de Deus, essas sementes germinem. É um trabalho de longo prazo. Já com as famílias, junto às quais é fundamental atuar, buscamos colaborar na solução dos problemas mais graves, porém sem lograr muito êxito. As situações são de extrema carência e deplorável violência." "Que tristeza! Se não existisse tanta corrupção, certamente haveria mais recursos para o povo." "Sem dúvida. Nosso povo sofre demais. Mantendo fixos em
Isabela seus profundos olhos negros, Eliana falou com ternura e compreensão. No entanto, não podemos ignorar que todos nós colhemos os frutos do que plantamos no passado. Muitos de nossos irmãos que hoje sofrem sérias privações já usufruíram largo poderio e também usurparam aquilo que não lhe pertencia. Por isso procuramos, acima de tudo, semear o bem e os conhecimentos espirituais, para que cada um possa agir na vida, valorizando o que tem e a posição em que está, como bênção de Deus para a necessária renovação. É preciso compreendermos que nós colhemos o que plantamos, sempre. Pensando em sua vida e na etapa que atravessava, Isabela considerou com os olhos marejados. Só que é tão difícil compreender quando estamos em meio à dor e ao sofrimento. Eliana abraçou-a com carinho. Deus está sempre conosco, ajudando-nos a vencer cada obstáculo. Isabela permaneceu mais alguns dias na companhia dos amigos e da mãe, que por fim convenceu a voltar com ela aos Estados Unidos. Ao argumento de que precisavam uma da outra, Ana Lídia acabou cedendo. De regresso, encontrou Peter ainda mais envolvido com a literatura, pronto para editar outra obra. Seu carisma logo o tornou um palestrante requisitado, e ele terminou por dedicar-se unicamente aos livros e à sua divulgação. No primeiro livro, narrara as dificuldades com que se defrontara e a forma como o amor o ajudara a reerguer-se. Nele, partilhara suas experiências legítimas e, de fato, dera sua contribuição aos leitores que, porventura, tivessem problemas semelhantes. Entretanto, nas obras seguintes, sem profundidade, recorrera a pensadores que não conhecia tão bem e começara a sofrer a influência de espíritos que o assediavam há muito tempo, desejando seu fracasso. Agora, envolvido pelo êxito e ignorando os sinais de alerta recebido através dos estudos que realizara, Peter dava ensejo à maior interferência desses adversários espirituais, e sutilmente o conteúdo de seus livros ia ficando sujeito à ingerência mental de tais entidades. Não obstante, o novo lançamento, mais uma vez, teve excelente acolhida do público e logo figurava na lista dos mais vendidos. Desse modo, Peter distanciava-se mais e mais de suas responsabilidades e dos compromissos que assumira antes de retornar ao corpo físico. Já Isabela, pela necessidade de atender aos afazeres domésticos, à profissão e aos cuidados com a mãe, decidiu que se afastaria momentaneamente do núcleo espírita e das tarefas de auxílio aos carentes. Voltaria quando conseguisse reorganizar a vida. Todavia, à medida que o tempo corria, ela sentia maior dificuldade para conciliar todas as suas atividades. Sentia-se cansada e fraca, e embora se esforçasse ao máximo para dar o melhor de si, começava a sentir-se fracassada em muitas de suas iniciativas. A mãe não melhorava e Peter mais se afastava dela e da família. Em uma das frequentes noites em que ficava sozinha até tarde, Isabela aguardava ansiosa o regresso do marido, que viajara para a Pensilvânia a fim de divulgar seu livro mais recente. Já estava deitada quando o telefone tocou. Peter, onde está? Pensei que estivesse chegando. Isa, vou ficar por aqui mais um dia. Por quê? Patrick agendou mais uma entrevista num programa de TV local e vou aproveitar minha estadia. Havíamos combinado de ir junto à apresentação da Juliana na escola. Ela está contando com você. Puxa, Isa, eu me esqueci. Agora não dá mais tempo. Você terá de ir só. Quando se despediram e desligou o telefone, Isabela chorou amargurada. Sentia que estava perdendo o homem que amava. Ele se afastava e se tornava indiferente, não lembrando nem de longe o marido terno e atencioso de outrora.
Ela abraçou os joelhos e, encostando neles, a cabeça reconheceu. Está tudo errado, tudo. Adormeceu chorando. Thomas tocou-a com carinho e despertou seu corpo espiritual. Isabela, precisamos conversar. Ela sentou-se ao lado de seu corpo físico e atordoada disse: Não me sinto bem. Eu sei, você está carregando muito peso inútil. Não entendo. Entenderá. Thomas, você precisa me ajudar. Por onde tem andado que quase não o vejo? Trabalhando, Isabela, mas sempre por perto. Há muito trabalho na terra e poucos trabalhadores. Tenho estado no núcleo espírita auxiliando em diversas tarefas. E eu não mereço sua ajuda? Estou sempre ligado a você, mas há de concordar que também deveria estar lá. Não estou conseguindo, minha vida tornou-se complicada demais. Não posso entender a razão de tanta dor, de tanto sofrimento. Estendendo a mão para ela, Thomas fez um convite. Venha comigo. Vou mostrar-lhe algumas situações que poderão clarear um pouco sua mente e ajudá-la a compreender o momento. Apoiada em Thomas, foi até o núcleo espírita e surpreendeu-se com a quantidade de espíritos em condições lastimáveis. O ambiente estava repleto de almas sendo socorridas. Meu Deus, quanta gente! De onde vêm todos eles? De toda parte. Acabaram de desencarnar? Alguns sim, outros não. Estão agora recebendo socorro que lhes permita a transferência, posteriormente, para algum ponto onde possam prosseguir na sua recuperação. Depois de caminhar pelas dependências do núcleo, ele a levou a caminhar pela cidade. Assustada, Isabela apertou o braço do amigo e perguntou: Thomas, que está acontecendo? Que substância viscosa e mal cheirosa é essa que permeia tudo? Quem são esses seres horripilantes? Eles estão em todo lugar. Sim, Isabela, esses espíritos que não querem entregar-se a Deus e a Jesus, que não querem render-se ao bem, atuam de todas as formas ao seu alcance para destruir os homens e dominar-lhes a consciência. Apesar de já controlarem grande parte dos seres encarnados, não estavam satisfeitos. Querem mais. Meu Deus! E por que andam livremente na Terra influenciando as pessoas dessa maneira? Thomas pegou-a pelo braço e viajaram pelo espaço enquanto ele esclarecia. Cada ser humano tem seu livre-arbítrio e estabelece sintonia com aquilo que deseja. Esses espíritos nunca dominam aqueles que não lhe dão guarida mental. Ainda que exerçam influência sobre todos, só conseguem manipular os que lhe abrem espaço mental. Isabela notou que se afastavam da crosta e alcançavam uma colônia de socorro próxima, onde a movimentação era intensa. Uma legião de trabalhadores se preparava para descer à terra. Thomas cumprimentou vários deles, que também saudaram Isabela como se a conhecessem. Sinto como se essas pessoas fossem conhecidas. E são mesmo, você já esteve aqui. Tudo é familiar. Entraram num salão grande, já lotado, e acomodaram-se em 2 cadeiras bem ao centro. Logo um senhor de cabelos brancos levantou-se e orou, dando início ao encontro. Depois, mais 2 espíritos falaram aos membros do numeroso grupo, preparando-os para as atividades de resgate e ajuda que estavam prestes a realizar no orbe da Terra. Em seguida, o simpático senhor voltou e proferiu sentida oração, que elevou ainda mais o teor vibratório do ambiente. Então, pediu a todos que se mantivessem em oração para receber a visita de ilustres convidados. Ernesto e Elvira se materializaram no salão. Tomando a palavra, Ernesto procurou ser esclarecedor. Queridos irmãos e companheiros de luta e de trabalho,
Estamos felizes por contar com um grupo tão grande e com a dedicação de vocês. O momento na Terra é de extrema gravidade. O orbe se prepara já há tempo para evoluir na escala dos mundos. Como vocês sabem, deixará de ser um planeta de expiações e provas para se tornar um planeta de regeneração, cujos habitantes desfrutarão uma vida mais pacífica e harmoniosa, alinhando-se aos ensinos de Jesus. Todavia, parte considerável dos irmãos da Terra não compreendem a seriedade desse momento. São muitos os que querem que os outros mudem enquanto se recusam a mudar a si mesmos. É então que Deus, o Pai misericordioso, bondoso e sábio, permite as colheitas de sofrimento para que as almas despertem de seu torpor e se decidam pela renovação interior. Infelizmente, só pela dor a grande maioria será tocada. Por isso, tanto sofrimento se espalha pela terra nessa hora de transição. Com ligeira pausa, Ernesto facilitou ao grupo a assimilação das informações antes de prosseguir. Estamos aqui com o objetivo de ajudar nossos irmãos a passarem por esse doloroso processo. Embora o sofrimento seja necessário, nenhum irmão estará desamparado. Outros espíritos estão chegando, procedentes das esferas superiores da Terra e também de outros orbes, para apoiar Jesus, que preside a transformação planetária. Sei que têm o coração opresso pelo que presenciam. Entretanto, contamos com a fé de cada um de vocês, com a sua certeza de que Deus está no comando de tudo e sempre quer o melhor para seus filhos. Armem-se de energia, esperança e alegria, pois uma nova era está prestes a se abrir para este mundo. Embora o mal nele esteja amplamente presente, esses espíritos que permaneceram por longo tempo nas regiões abissais estão igualmente tendo sua oportunidade decisiva. O mal que parece dominar o planeta não durará para sempre. O reino de Deus, amorosamente divulgado por Jesus e rejeitado pelos homens, será finalmente estabelecido. Portanto, esperança e paciência devem revestir nossos corações neste momento extremo. A Terra será sacudida pelas intensas vibrações que a reprimem, para o bem de seus habitantes. Para a grande maioria, é a derradeira chance de permanecerem na Terra. Como vocês sabem, há alguns anos a transferência de almas já começou. Agora o processo de expurgo se acelera e muitos serão levados. Ernesto fez nova interrupção em sua mensagem para depois finalizar. Portanto, eu os convoco, marchem com coragem e determinação, meus irmãos, que Jesus do mais alto multiplicará os resultados de nossos esforços no bem. O salão estava em absoluto silêncio e a atenta plateia foi envolvida pela luz que irradiava de Ernesto e Elvira. O casal entrelaçou as mãos e ele convidou: Vamos, irmãos, marchemos sem temor. A seguir, as duas figuras se desvaneceram diante de todos. Isabela estava profundamente impressionada com o que ouvira. Enquanto retornavam, indagou, vendo a pesada nuvem de energia deletéria que cobria o planeta. O que é essa névoa escura, Thomas? A Terra está envolvida pela energia densa que decorre da emissão dos pensamentos dos homens, encarnados e desencarnados. A atmosfera espiritual do planeta está pesada, influindo ainda mais na atração de todos os tipos de calamidade, violência, desentendimento e desordem. Isabela refletiu um pouco e então disse: É inacreditável. Somos nós os responsáveis por tudo o que está acontecendo? Infelizmente, sim. Por isso, quanto mais difíceis estão as coisas, mais temos de trabalhar no bem, pelo bem e para o bem.
Esse é o único meio de contribuirmos para que a realidade da Terra mude. Não imaginava que tantos espíritos elevados se dedicassem dessa forma à humanidade terrena. E pensar que às vezes nos sentimos sozinhos e desamparados. Você não tem ideia da quantidade de seres esclarecidos que estão por toda parte, trabalhando incansavelmente por todos nós. Sinto-me envergonhada. Não sinta vergonha, Isabela. Fortaleça sua vontade de trabalhar no bem e ajude. É isso que os emissários da luz esperam. Pessoas que sejam seus braços e pernas para auxiliar a quem precisa. E assim, como somos também necessitados, recebemos mais do que podemos imaginar. Thomas e Isabela aproximavam-se da casa dela e, ao entrarem, ele perguntou: agora compreende a importância dos compromissos que você e Peter assumiram? Sim, mas estou muito preocupada com ele. Peter afastou-se totalmente de seus reais deveres. Eu sei, e está momentaneamente inacessível à minha influência. Só que isso não importa por hora. Faça a sua parte e não esmoreça. Nós contamos com você, Isabela. Ela se acomodou sobre seu corpo físico e não conteve a curiosidade. Onde está Rafael? Durma e descanse, sugeriu Thomas, acariciando-lhe os cabelos. Isabela olhou nos olhos e perguntou mais. Ele não está mais na terra? Foi exilado? O amigo espiritual insistiu. Descanse, Isabela. Um dia poderá ajudá-lo. Entendendo a resposta com tristeza, acatou-a e adormeceu. Ao despertar horas depois, trazia lembranças da experiência que vivera. Levantou-se resoluta, organizou as tarefas da casa e comunicou à mãe, já de saída.